Começamos agora mais um Papo AMM, o podcast da Associação Mato Grossense dos Municípios. Eu estou acompanhada do meu colega Hernandes Cruz, jornalista da Uma AMM. satisfação estar ao seu lado. Que bom. E sabe para quê? Para entrevistar também um colega, que é o Felipe Moura Brasil. Bem-vindo, Felipe. Salve, salve. É um prazer falar com você, estar presente nesse evento tão bem organizado. Felipe é jornalista, escritor, um grande comunicador que a gente já conhece há muito tempo aí, né, Hernandes? Mas hoje o nosso assunto é para falar justamente sobre o cenário político, né, no país, que você já acompanha há bastante tempo, né, Felipe? E a gente já começa perguntando, né, na sua visão, como o termômetro político de Brasília altera diretamente aí a capacidade de gestão dos prefeitos e também o dia a dia das equipes técnicas dos municípios? Olha, ver a influência da política nacional na escala local não é um trabalho assim tão simples, mas como no Brasil, por exemplo, você não tem candidatura avulsa, você não tem candidatura independência, todo mundo está ligado ao sistema partidário. E quando você tem as velhas raposas da política comandando o sistema partidário e muitas vezes até impedindo a chegada de novas gerações melhores, muitas vezes isso tem um efeito negativo lá na ponta, porque o gestor local fica submetido a determinadas pessoas cujos interesses a história já mostrou que não são os melhores, não são aqueles movidos pelo espírito público. Então, lamentavelmente, a gente vive num país, e parte da minha palestra é sobre isso, em que prevalece a impunidade e existe uma dificuldade muito grande da sociedade de se livrar no bom sentido, não no sentido de violência, mas no sentido democrático, de autoridades e políticos que têm os seus esqueletos no armário. Então, num cenário polarizado, o que acontece, principalmente num ano eleitoral, é que os políticos locais vão se apoiando cada um no partido que está ali naquele polo que está na disputa, seja no campo mais à esquerda, seja no campo mais à direita, e aqueles partidos do centrão, eles passam a defender então uma liderança de um lado, passam a defender uma liderança de outro, mas fato é que todo mundo precisa das contas públicas para fazer políticas públicas e muitas vezes as contas públicas são utilizadas para benefícios paroquiais, são utilizadas para efeitos eleitoreiros, para gastos específicos para atender determinados eleitores e não para atender as demandas emergenciais do país. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, o fornecimento de kit robótica para uma escola, uma cidade em que não tem saneamento básico. E isso que vem, por exemplo, de uma distribuição sem o aspecto igualitário e por interesse paroquial de emendas parlamentares, faz com que, na ponta, não se tenha o devido acesso a uma verba orçamentária que poderia ser melhor utilizada se as pessoas tivessem esse cuidado. Então, acho que cabe aos gestores locais mostrar para aqueles que estão hierarquicamente acima dentro do partido as verdadeiras necessidades locais, pressionando-os a atender essas demandas emergenciais e não apenas a interesses eleitorais, né? Porque muitas vezes a gente vê emendas saindo para financiar um show, por exemplo, num lugar em que a população está precisando de outras coisas e não necessariamente de lazer, que muitas vezes é um luxo, muitas vezes é algo secundário. Não é que as pessoas não precisem de lazer, mas é que no dia a dia elas precisam de outras coisas. Necessidade básica, né? A necessidade básica, exatamente. Então, nesse sentido, sempre tem algum tipo de tensão. E eu lamento que muitas vezes seja necessário, diante de uma degradação ética lá na cúpula da República, que o gestor local que quer ter acesso a uma verba orçamentária maior, etc., precise adular aquele político que tem mais poder em nível nacional, precisa ir lá em Brasília, passar o chapéu, mostrar a necessidade. Nem o chapéu, o Pires. O Pires, pois é, não cabe, né? O Pires é menorzinho. Do que o chapéu. Então, eu acho que como a cúpula, a meu ver, está muito corrompida, está muito deteriorada do ponto de vista moral, seria muito interessante esse movimento, a partir das esferas locais, de pressão para o atendimento das verdadeiras demandas do cidadão comum.
E isso também seria a união para o que de fato interessa, né? Porque a gente vê muito, um é de um determinado partido, o outro de outro determinado partido, mas para atender quem está na ponta, isso acaba não chegando, né, de certa forma. No Brasil, pelo menos, nunca funcionou isso, né? Exatamente. Tem essa questão geográfica. Brasília fica lá isolada, muita gente fica lá encastelada e com muito dinheiro, porque eles ganham bem, tem um salário fixo alto na esfera federal, mas ainda tem todos aqueles bônus que a gente tem visto aparecer, muitas vezes indicando conflitos de interesse, com empresários que pagam para o escritório de advocacia do filho, ou para a empresa recém-criada de um outro filho. Então, tem muita gente lá em Brasília que fica com um poder político muito grande, com um poder financeiro muito grande, porque os grandes empresários, investidores, gente do sistema financeiro, como a gente está vendo agora no escândalo Master, tem muito dinheiro para corromper essas pessoas, para comprar medidas legislativas, seja direto ou indiretamente, ou pelo menos tentar obter a boa vontade quando a gente não consegue fazer com que haja uma configuração do crime. Mas essas pessoas muitas vezes têm muito dinheiro e elas lutam para ter os seus interesses atendidos. E às vezes o empreendedor, o pequeno empresário, essas pessoas que estão ajudando a cidade, o município a se desenvolver, a criar um polo econômico, eles não têm o mesmo acesso ao poder, não têm o mesmo instrumento de lobby. Então, repito, eu acho que o Brasil é um país continental, que tem uma casta encastelada, literalmente, lá em Brasília. Tem exceções, obviamente, tem pessoas que fazem bons trabalhos, tem pessoas que distribuem as suas emendas, mesmo que sejam contrários àqueles valores exorbitantes, para municípios que realmente precisam, para instituições que realmente fazem um trabalho, mas me parece que o gestor local ele está na ponta da linha, ele tem um contato mais direto com a população. Você vê até na própria corrida eleitoral, quando a gente vê a corrida eleitoral de prefeitos e vereadores, eles precisam falar sobre problemas concretos do cidadão comum que mora naquela cidade. Quando a gente vai para o debate eleitoral presidencial na TV, tem muita discussão que é de identidade, que eu defendo direitos humanos, democracia, liberdade, justiça social, o outro defende pátria, família, liberdade, Deus, etc. E são questões mais de identidade tribal. Eu pertenço a essa tribo, eu pertenço a outra tribo é muito malvada, a minha é boa. E quando as pessoas se julgam no grupo do bem contra o grupo do mal, elas acabam passando pano para muita sujeira, como se diz agora nas redes sociais, do próprio grupo. Então eu vejo apontarem muitas verdades sobre o outro grupo, mas mentirem muito sobre o próprio grupo. E na esfera local você não tem como fugir dos problemas específicos da cidade, porque quanto mais perto do eleitor, quanto mais responsável direto pelo equipamento que ele usa, pela mobilidade urbana, pela estrutura de saúde, pela própria segurança pública, embora é mais dos estados, mas mesmo assim o estado é uma esfera menor do que a federal, ele precisa realmente responder a demandas existentes. E é preciso que o Brasil mude um pouco essa perspectiva, que a esfera local puxe a esfera nacional para o que realmente interessa, porque senão muita gente fica hipnotizada pela propaganda, pelos slogans, pelas palavras gatilho que despertam emoções, que despertam paixões, que despertam ódios, e eles lá ficam felizes, né? Eles mobilizam massas, etc., mas estão faturando enquanto a população não está tendo o seu pedaço do bolo. O Felipe, aqui Mato Grosso é um estado continental, 142 municípios, muito distante um do outro, e tem essa polarização que você disse. De que forma o gestor, qual que é o papel do gestor de controlar essa polarização? Qual que é a comunicação que a prefeitura deve fazer em tempos de desinformação? Qual que é a orientação que você traz nesse sentido para os gestores públicos? Eu acho que o gestor, de uma maneira geral, ele precisa fugir um pouco do embate ideológico para lidar com o problema concreto, né? O buraco na rua não é uma questão de direita ou de esquerda, é o buraco na rua,
onde o transporte vai perder uma roda, onde vai gerar prejuízo para o cidadão que investiu um dinheiro para comprar um carro e tal, o tubo por onde passa a água que está suja, a iluminação que não tem, a guarda municipal ou a polícia estadual que não estão dando conta do seu recado. Isso é a discussão relevante do ponto de vista local. Então, assim, preciso se blindar um pouco em relação a essa abstração, a essa constante polarização tribal que a esfera nacional, em razão desse território continental do Brasil, das polêmicas de redes sociais e tal, acabam sugando todo mundo para isso, né? Então, o que me parece é que o gestor local precisa lidar com os problemas concretos e precisa ficar um pouquinho mais afastado. O ideal seria esse movimento que eu estou falando, né? Porque existe esse elo mais próximo com o eleitor, mais próximo com o problema urbano, com o problema citadino, ele precisa puxar as autoridades de Brasília para resolver esses problemas. E sair um pouco. É ruim que os gestores locais fiquem contaminados por todo um embate que muitas vezes não é nem ideológico, sabe? É tribal. É o cidadão, né? Porque muito se perdeu do ideário de esquerda, do ideário de direita. Está cheio de esquerdista, está cheio, na verdade, de pessoas tribais que se dizem de esquerda, pessoas tribais que se dizem de direita. Mas quando você vai ver o ideário histórico, as pautas que nos debates políticos de outros países dividem direita e esquerda, às vezes eles não estão cumprindo aqui. Seja o tamanho do Estado, você tem o sujeito de direita que se diz liberal na economia e tal, mas tá lá. Os valores do partido não são cumpridos, né? Exato, você tem uma falta de... Tá ali mais por interesse, de conteúdo programático dos partidos, são sempre alianças de conveniência e você não vê exatamente um estatuto cujos valores, cujos princípios, cujas metas, objetivos são realmente cumpridos e condizentes com as práticas. Então eu estava falando, às vezes você tem no campo da direita o sujeito que se diz liberal, mas está defendendo uma estatização, está defendendo que a sua companheirada seja indicada para uma estatal, que às vezes é propinoduto, às vezes é um caminho de corrupção, ou às vezes é ineficiente, não está gerando lucro. Da mesma forma você vê muitas coisas em contrário no campo da esquerda. Então é preciso, uma das coisas que eu prego no meu trabalho analítico diário, distinguir discurso e prática. No Brasil, até por problemas educacionais, até por questões cognitivas, existe muita dificuldade de fazer essa distinção. Então isso aqui é o que o político fala, mas o que ele realmente faz? E o eleitor, o cidadão, ele precisa verificar o que o político faz. Só que isso dá trabalho. Os políticos muitas vezes são hábeis, alguns, né, mais perversos, são manipuladores. Os orçamentos são planilhas técnicas muito complicadas. O cidadão comum tem que trabalhar, tem que levar o sustento para a sua família. Ele não fica ligado exatamente em como o deputado federal votou no Congresso Nacional, como o senador votou no Congresso Nacional. Porque às vezes está cada um falando uma coisa para a sua respectiva bolha, para o segmento do eleitorado que ele quer, ele sabe que vota nele, mas lá no Congresso Nacional eles estão votando juntos, como acontece muitas vezes. E alguns não gostam que eu diga porque muita gente fica nesse duelo tribal. Então você tem que falar bem desse grupo, você tem que falar bem daquele. Se você apontar o que eles fazem em comum, você é atacado. Verdade. Então, lá no Congresso Nacional, muitos lulistas, muitos bolsonaristas votaram junto para aumento do fundão eleitoral, para aumento do fundo partidário, para afrouxamento da legislação penal, para afrouxamento da lei de improbidade administrativa, para uma série de questões corporativistas, de blindagem, de impedimento de investigações, seja porque eles próprios têm alguns esqueletos no armário, dos quais eles não falam, evidentemente, no debate público, seja porque são aliados de pessoas que têm, e aí são pressionados na troca de favores de Brasília a fazer isso. Você tem muitos que ficam com medo de votar contra uma pauta que foi embalada de uma forma muito bonitinha, e aí eles votam naquela pauta, mas aquilo contraria o próprio discurso que o sujeito faz. Exatamente. Então, nesse momento, por exemplo, Flávio Bolsonaro está sendo criticado por ter votado a favor da equiparação da misoginia com o crime de racismo.
E é preciso deixar bem claro, uma coisa é a defesa das mulheres, a proteção das mulheres, é isso que todos nós, pessoas decentes, queremos. Outra coisa é como fica o texto e quais são as suas possíveis consequências. Porque toda medida legislativa vem com um nome muito bonito. Um nome para gerar adesão, para gerar comoção. Por exemplo, eu critiquei muito alguns elementos no texto, que era a lei de abuso de autoridade. Quem vai se dizer contra abuso de autoridade? Lógico que eu sou contra abuso de autoridade. A questão é, você é contra tudo aquilo que está lá na redação da lei, porque tem um título maravilhoso, Lei de Abuso de Autoridade. Lei de abuso de autoridade. Né? Isso, você tem uma embalagem linda, lógico que dá vontade de votar a favor, etc. Mas o texto, ele tem 100 itens. Aí tem lá o número 64, que tem uma pegadinha, que tem um jabuti, que tem uma tentativa do político de evitar que uma investigação sobre ele avance, que dá uma margem para ele para se blindar, para trocar o inquérito de mão. Um monte de vezes você vê esse tipo de atitude no parlamento. Então isso exige um trabalho jornalístico, de análise, de exposição para o público. E muitas vezes nessa polarização o jornalista é atacado se for expor essas questões para o público. Sabemos disso, né, Julie? Agora falando, por exemplo, do campo da esquerda, a esquerda perdeu, se é que um dia teve, a bandeira da segurança pública. Está muito desgastado, porque o PT está no seu 5º mandato e o brasileiro, de uma maneira geral, reclama da insegurança pública. O brasileiro é assaltado, principalmente os pobres. Porque os ricos se blindam, os ricos moram em condomínio, com grade, com guarita, tem carro blindado. O pobre, ele pega o ônibus, ele é assaltado no trajeto da casa para o trabalho. Aí agora, que é um ano eleitoral, você começa a ver o Lula dando discurso um pouquinho mais punitivista. Mas ele está de olho na eleição, mas não é o histórico do grupo político dele. É um histórico mais de tentar fazer uma legitimação moral do crime quando ele é cometido por pessoas de baixa renda. O que, na minha análise, é um insulto ao pobre honesto. Porque você tem muitas pessoas no Brasil, milhões de pessoas, e creio eu, a maioria das pessoas, que é de baixa renda, que não ganha muito dinheiro, mas que corre atrás e não comete crime. E essas pessoas, aliás, as pesquisas mostraram, principalmente depois daquela polêmica operação policial no Rio de Janeiro, essas pessoas pobres odeiam o crime organizado, odeiam facção criminosa armada. Então é um insulto você ficar legitimando que a pessoa, pela baixa renda, tenha um certo direito, vai roubar o celular só para ganhar um dinheirinho, etc. Esse tipo de discurso pega muito mal, com a população. Então, assim, é preciso ver exatamente o que eles fazem, o que eles dizem e como eles mudam, eventualmente, uma coisa ou outra, conforme o interesse eleitoral. Bom, Felipe, nosso papo tá bom, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria dar um espaço para você falar suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. Muito obrigado. Eu estou numa segunda fase da minha carreira, né? Porque eu falo que eu já fiz o bingo no mercado da comunicação, que eu já trabalhei em jornal, em revista, em portal de internet, em TV, em rádio, e como colunista, comentarista, âncora e diretor de jornalismo, né? E eu cansei um pouco de ficar exclusivo para um veículo. E em determinado momento o veículo acaba se alinhando a um grupo, ou entra um patrocínio, aí começa a ter uma restrição editorial aqui e ali. E com a trajetória que foi importante em todos esses veículos para aprender como funciona o mercado, para desenvolver as habilidades de comunicação, de análise, etc., eu tenho uma marca hoje, tenho um nome, tenho um público meu. Apesar de toda essa polarização, tem gente que quer saber, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas mesmo assim sabe que vai encontrar as notícias como elas são, os fatos como elas são no meu trabalho. Então eu voltei a ativar o meu canal de YouTube, youtube.com/Felipe Moura Brasil. Esse é o endereço direto. Se você botar na busca do YouTube Felipe Moura Brasil canal, é bom botar canal, porque senão vai aparecer 20 anos de vídeo meu em um monte de veículo, mas no canal você clica no meu canal para assistir. Eu faço um programa diário chamado Análise dos Fatos, e faço em outros canais, faço um no Flow News, toda terça-feira à noite, faço outro na Stand With Us Brasil, um internacional com o Caio Blinder, o Samuel Feldberg, que é muito divertido. Ninguém precisa concordar com cada um sempre em tudo, mas a gente faz um resumão analítico de tudo que está acontecendo no mundo, porque também são muitos os conflitos fora do Brasil. Excelente, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês. Conversar com você.
Precisamos de jornalistas assim. Com certeza. Que bom, muito obrigado e agradeço muito ao carinho, a generosidade. Tinha mais coisas para conversar, mas o tempo está esgotado. E já parabéns estão por esse chamando ali evento. atrás. Exatamente. E você que nos assiste aí no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente lá nas redes sociais no Instagram, amm.mt. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.